Começando hoje, gente, mais um No Tom da Conversa, mas hoje com um assunto pra lá de especial. Já ouviram falar em ozonoterapia? Não? Pois é, eu também, assim, procurei saber um pouco, mas sei que é uma coisa muito boa e faz muito bem para a nossa saúde. Mas antes de eu chamar a nossa convidada, eu quero falar dos nossos apoiadores, tá? Agradecendo já de cara a Icardi, que nos forneceu essas poltronas que fazem a beleza desse estúdio. Quer comprar móveis de escritório? Dá um pulinho lá na Icardi. Só tem móveis de qualidade, bom gosto e um design assim maravilhoso. A Calil Tecidos, que nos forneceu essas cortinas, que embelezam também os nossos estúdios. E quero agradecer também ao CECIP. Gente, esse aqui é um apoio total que nos permite estarmos aqui com o Estúdio Podcast, e fazendo esse programa muito legal para você. E também ao Centro de Arte Calouste Gulbenkian, que é onde fica aqui os nossos estúdios, uma localização muito boa. E, enfim, é um centro cultural aqui para você. E voltando ao nosso assunto aí de ozonoterapia, e quem vai conversar com a gente hoje aqui é a doutora Paola Marangoni. Gente, ela tem uma técnica que é milenar, tá? Mas assim, ozonioterapia. E é ela que vai nos explicar hoje um pouquinho dessa técnica, falar da carreira dela e desse bem-estar saudável que ela tem trazido aqui pra gente. Seja muito bem-vinda, doutora Paola Marangoni. Obrigada, é um prazer estar aqui, uma honra para mim, né, poder ter sido convidada por vocês para estar aqui falando do amor da minha vida, que é o ozônio, né, falando um pouco da ozonioterapia, que é uma terapia, como você mesmo disse, milenar, né, e que, graças a Deus, está sendo cada vez mais disseminada aqui no nosso país, crescendo, né, atravessando barreiras que não são pequenas, mas transformando vidas. Pois é, ela falou transformando vidas. Assim, eu queria saber como é que você chegou na área da saúde. Porque ela iniciou como enfermeira de frente ali no período da pandemia. Isso, eu vou fazer daqui a pouquinho 15 anos como enfermeira. Eu sempre gostei, né, desse cuidar. Sempre gostei também de ensinar, né, desde pequenininha. E acabei entrando na área da saúde porque eu, quando eventualmente precisava ir em hospital, alguma coisa, eu achava a coisa mais linda aquelas pessoas no hospital. E aí eu falei, eu quero trabalhar no hospital, né? O que eu vou fazer eu não sei ainda, mas eu quero trabalhar no hospital. E então, né, eu entrei na área da saúde, me formei em 2012. E só conheci a ozonoterapia em 2020. Então, tive aí uma trajetória de trabalhar em todas as redes privadas daqui do Rio de Janeiro. Tive a oportunidade de trabalhar em todas as redes. Sou estatutária desde 2013. Então, já também frequentei vários hospitais como instrumentadora cirúrgica, que foi a minha primeira formação mesmo na área da saúde. Eu me formei durante a minha graduação como instrumentadora. Então, eu trabalhei numa empresa onde me deu a oportunidade de ir em diversos hospitais daqui do nosso estado, né? Hospitais públicos e hospitais militares. E isso foi muito bom, porque não se falava em network, mas eu fiz um network muito grande. Tanto que hoje em dia muitas pessoas às vezes entram em contato comigo e falam, Paola, você conhece alguém no hospital tal? Peraí. Aí eu vou lá nos meus contatos, Super conhecido. Tem uma paciente aí conhecida, você pode ver como tá. Então, graças a Deus, eu tenho essa oportunidade de poder ajudar as pessoas também dessa forma. Porque é muito ruim você estar no papel de familiar e não ter notícia de alguém, né? Não, é Então, terrível, sempre que eu meu posso, Deus. eu colaboro. E aí, eu entrei na área da estética em 2016. Finalzinho de 2016 foi quando eu tive, né, contato. Como eu falei com você, eu sempre fui muito vaidosa. Então, achei o máximo saber que eu ia poder trabalhar com beleza, mas tive muito medo, muito receio, né, de saber se eu ia ter mão para aquilo. Eu sempre fui da área intensiva, da área cirúrgica, trabalho em centro cirúrgico até hoje, cirurgia de ortopedia, cirurgia geral. E aí eu não sabia se eu ia ter tato para aquilo, né? Então, mas você falou para mim que passou por diversas áreas da estética. Da beleza, isso. Eu iniciei na micropigmentação, porque eu falei, se eu conseguir fazer uma sobrancelha, gente, eu vou conseguir injetar alguma coisa em alguém. Vai saber que tem mão. Eu vou saber que tenho mão. Então, eu fiz micropigmentação, cílios, massoterapia.
estética básica facial. Isso tudo me deu um know-how para quando eu entrei na estética avançada, eu consegui já ter um embasamento, já ter as minhas primeiras clientes, meus primeiros pacientes. Então, isso foi muito importante, né, para esse meu início. Sim. E quando chegou na pandemia, eu fiquei com medo de enlouquecer. Todos nós, né, Eu doutora estava lá, Paola? né, na Todos linha de nós. frente, vendo muitas vidas indo embora, Sim. né? Então, aquilo é um trauma para nós profissionais. A gente não ter condições, Não só físicas, mas como psíquicas. condições de salvar todo mundo. A gente não tinha Exato. real condição de salvar todo mundo. E é muito impactante Sim. você viver isso. Você saber disso já é muito ruim. Você viver isso Meu Deus. é algo que fica marcado. E era uma coisa na sua constante, vida. né? Ali Constante. na época da pandemia foi assim terrível para todo mundo. Terrível né? para todo mundo. E eu fiquei sem atuação na estética, né? Por conta da questão de estar fechado, né? E aí eu fiz um movimento. Eu amo falar disso, porque assim, muitas pessoas têm medo de receber não. E eu nunca tive medo de receber não, né? Então eu sou muito tranquila de receber não. O não para mim é igual sim. A pessoa pode me dar um sim, como a pessoa pode me dar um não. É o direito dela. O não para você é uma escada. É uma pelo escada, contrário. eu vou procurar o sim de uma outra forma, ou vou entender que não é o momento, Sim. que aquilo ali não é pra mim, né? Eu sou uma pessoa de muita fé, então eu sempre coloco Deus na frente das coisas. Então, se eu tô recebendo aquele não, é providência de Deus. Sim. Ou é pra me preparar pro sim, Sim. ou é porque aquilo não é realmente Não é o pra mim, momento para né? você ali. Então, eu fui atrás de profissionais, enfermeiras como eu, que não estavam atuando dentro dos hospitais. Elas estavam fazendo o quê? Elas sumiram, morreram? O que aconteceu? Né? Então, eu corri atrás disso. Recebi muitos nãos, mas recebi 30 sims, que fizeram legal. total diferença na minha carreira. E esses 30 sims me fizeram conhecer uma amplitude, uma diversidade de atuação empresarial da enfermeira, de atuar em vários nichos, inclusive em nicho de marketing, de gestão hospitalar fora do hospital, e da ozonoterapia. E aí eu conheci a ozonoterapia, fiquei muito maravilhada, mas eu conheci na área de feridas. Mas aí antes, o que me chamou a atenção nessa parte aí, a gente conversando aqui nos Aham, bastidores, nos tá, bastidores. para entender um pouco melhor como foi a chegada, né, da doutora Paola na ozonoterapia. É como você falou, você fez vamos dizer assim, uma pesquisa. Sim. Né, e você descobriu que por detrás daquelas enfermeiras, pessoas que estavam ali, tinham assim, pessoas que eram empreendedoras. Sim. Muitas, Muito. né? Na verdade, quando eu fiz esse movimento, eu fiz para entender mesmo, para ver outras possibilidades, porque eu falei, tá, e se por acaso deixar de existir Pois a é. estética? Eu vou trabalhar com mais o Como quê? será a sobrevivência? Né? Eu quero trabalhar com outras coisas, eu não quero ficar só dentro do ambiente hospitalar. Peguei o gostinho de ter minha autonomia, minha clínica, o que mais eu posso trabalhar, sem ser a área da estética. Então, eu fui na busca disso, mas eu também fui na busca de mostrar para a população que estava, graças a Deus, né? Tudo na vida tem seu lado bom, seu lado ruim. A pandemia fez a população enxergar a classe da enfermagem, Sim. dar mais valor Mais à classe da valor, com enfermagem. mais carinho, entender a luta. Exatamente. E aí eu queria mostrar para a população que o enfermeiro é além do muro hospitalar, né? Então eu queria também mostrar isso. Então foi por isso que eu fui buscar essas enfermeiras, né? E aí isso me voltou, né? Tudo que a gente faz, movimento para o outro, sempre vai voltar de Sim, benefício sim. para a gente, né? E Mas- voltou de benefício para mim, Sim. conhecendo o ozônio. E sim, mas aí no caso, qual foi as histórias, assim? Quando você viu que você conseguiu ali 30, né? Sim. E 30 dessas enfermeiras, me conta uma história delas, assim, que fez empreender, que fez realmente te procurar. Então, eu tenho algumas, né? Mas, assim, eu tive 2 enfermeiras, né? Que eu acabei até fazendo o curso de perfuração auricular delas na época. Tanto que eu faço furinho, agora eu faço só em gente conhecida, né? Mas já trabalhei com isso também bastante. Trabalhei até em conjunto com a parte da ozonoterapia, esse meu início na Sim. ozônio. E elas também quiseram sair do ambiente hospitalar. Elas quiseram sair. Né? A maioria das enfermeiras
que eu fiz live, a grande maioria, elas estavam muito desgastadas, isso antes da pandemia, tá? Muito desgastada, com a desvalorização, com a falta de autonomia que a enfermagem, carga horária, infelizmente, né? ainda tem, com as cargas horárias abusivas, né? E com desrespeito, Sim. não só dos gestores de dentro de um hospital, de dentro de um posto de saúde, de dentro de uma clínica, mas também a desvalorização da população, Sim. né? De não enxergar o papel do enfermeiro, do técnico de enfermagem. E aí elas saíram e resolveram empreender nessa área. Então, elas começaram a trabalhar fazendo perfuração. Dali, elas montaram um curso e começaram a habilitar outros profissionais. Então, isso é uma das histórias que me marcou nessa época, porque eu fiquei com vontade de fazer o curso, não porque eu queria fazer a perfuração, mas sim porque eu queria me aproximar delas, entender como que elas fizeram essa trajetória. Quero entender também o que você fala em perfuração. O que é a É fazer técnica da perfuração? o furinho na orelha, na né? orelha. Antigamente, né, faz ainda muito em farmácia, Sei, né, com sei. pistola. E na grande maioria a pessoa não fez nenhum tipo de curso para Sim, saber onde ela fura, se dá problema, se não dá, Se né? inflama, Se como é que vai ser inflama, o que que depois? faz, o que que indica usar depois. E elas estudaram para fazer isso com uma técnica, com um tá. aplicador e não com aquela pistola, Tá. né? E o aplicador não faz barulho. Então tem toda uma técnica, principalmente para fazer em recém-nascida, né? Em bebezinha, para que o furo fique certinho, Sim. porque às vezes fura ali e não tá 100%. Quando cresce, o furo fica para baixo, fica muito para cima, aí o brinco não encaixa direito, aí tem que furar de novo. Então, para isso tudo existe uma marcação, existe pontos que são importantes você não furar. Sim, claro. Né? Tem uma Então, cartilagem. então, esse conhecimento que elas tinham, eu achei muito interessante. Legal. Né? E vi também como uma possibilidade de ter uma outra diferenciação para quando eu pudesse voltar a atender na clínica. Tá. Então, eu voltei com a perfuração e com o ozônio. Oh, legal. Agora sim, vamos falar da ozonioterapia aí. Como a ozonioterapia chegou aí na sua vida? Então, ela se tornar chegou profissional. como uma oportunidade de atender além da estética. Né? Foi isso que eu vi na ozonioterapia. Quando eu conversei com essa profissional, que ela atuava nichada na parte de feridas, ela falou para mim, Pá, você pode associar isso com a estética. Você pode fazer outras coisas dentro da ozonioterapia. E aí eu fui pesquisar, fui estudar, fiz um curso, depois eu fiz uma outra habilitação, e fui fazendo outros cursos avulsos também ao longo da minha trajetória, para poder trazer saúde além da beleza, né? Primordial. E eu observei que quando eu pudesse retornar aos atendimentos, eu não ia estar infringindo o fato de não poder ofertar atendimento estético, porque eu não ia estar ofertando atendimento estético. Eu ia estar ofertando saúde e longevidade, principalmente no pós-Covid. Então, eu voltei a atender muito mais rápido do que as minhas amigas da estética, porque eu estava atuando no pós-Covid. Eu estava melhorando a parte respiratória, eu estava melhorando a queda capilar, eu estava melhorando a imunidade das pessoas. Então, eu entrei nesse nicho para depois eu ir associando com os procedimentos estéticos. Então, para quem está nos assistindo, ouviu falar ozonioterapia, mas o que é ozonioterapia em si? Só para a pessoa ficar mais. Vou explicar de uma forma bem simples. A ozonioterapia, ela é o oxigênio ativado. Então, a gente está aqui vivo por conta do oxigênio. Então, o oxigênio que a gente respira, ele está com 3 átomos. O oxigênio, né, são duas moléculas, 2 átomos O que se unem, e o ozônio são 3. Então, ele é um oxigênio potencializado. Como que ele é administrado, né? A gente precisa ter um aparelho gerador de ozônio com registro na Anvisa, tá? Então, existem diversos aparelhos de ozônio que não são para fins de saúde, que são para ambientes, que são para água, que são super válidos, tá?
tanto para você beber água quanto para você higienizar alimentos, né, que você consegue remover ali os agrotóxicos, trazer mais saúde para os alimentos, como aparelhos que para a sanitização, né, do local, para fazer com que aquele local ele fique com menos fungo, com menos ácaro, e também previna bactérias, né, vírus, esse tipo de coisa. Mas esses aparelhos, eles não são gerador medicinal. Pois é, pessoal, entenda bem. Tem uma Entenda bem, diferença. tem uma diferença. E aí o aparelho, ele é acoplado a um cilindro de oxigênio. Então, o oxigênio ele vai passar ali pelo aparelho. Esse aparelho dá uma descarga elétrica nesse oxigênio para que ele se transforme em ozônio. E aí o ozônio ele sai através de uma seringa, a gente colhe através de uma seringa nesse aparelho e a gente administra. Existem várias vias de administração. As vias sistêmicas é a via retal, com uma sonda. A via de autohemoterapia, que a gente faz uma coleta de sangue e mistura ali o ozônio e aplica novamente no paciente de forma intramuscular. E as outras vias locais, que aí vai servir para uma diversidade de coisas também. A outra via que também é muito interessante é a via otológica ou auricular, que é feita por um esteto. O paciente coloca o esteto e na outra extremidade a gente administra o ozônio pela seringa. Então, essas são as principais vias de administração para que você trate diversas questões de saúde e disfunções. Pois é, você falou diversas questões de saúde. Iniciamos aqui falando sobre estética, mas, por exemplo, uma pessoa que tem uma alergia, sofre de asma, por exemplo, a ozonioterapia também é adequada, é um tratamento adequado. É um tratamento super adequado para essa parte respiratória, né? Hoje em dia tem muitas pessoas alérgicas, né? Tem esse comprometimento respiratório. E muito disso se dá desde a hora do parto, né? Então, as pessoas que são mais alérgicas são pessoas que não tiveram parto natural, de parto cesárea. Sim. Tem uma chance maior. Fora todas as interferências que um bebezinho já vai ter, né? Porque a gente quer botar uma roupa, a gente quer abraçar. Claro. Então, isso tudo vai fazendo com que o sistema imunológico acabe, essas pessoas tendo mais alergia. Então, tanto na parte da alergia como na parte de doenças respiratórias, a gente consegue tratar, tanto de forma sistêmica como na forma auricular, tá? E aí, eu costumo dizer, é um tratamento a longo prazo. E a pessoa pode não ficar 100% livre daquele problema respiratório, mas ela vai ter uma recuperação mais rápida quando ela entrar em crise, e ela vai ter menos crise, ou seja, a gente está entregando qualidade de vida. Né? Ou seja, a imunidade da pessoa com o tratamento, né, da ozonoterapia, ela fica mais preparada. Preparada, exatamente. Vier Até mesmo quando a pessoa não tem nenhum tipo de problema respiratório, a ozonoterapia ela é indicada para que você fortaleça o seu sistema imune. Né? Sim. Então, mesmo que você não tenha nenhuma condição clínica, eu não tenho problema respiratório, eu não tenho doença autoimune, eu sou aqui 100%, minha saúde é ótima, graças a Deus, mas a ozonioterapia feita de tempos em tempos, ela vai fazer o quê? Ela vai entregar para o seu sistema imune ferramentas para que quando você eventualmente entre em contato com algum antígeno, bactéria, fungo, vírus, ele esteja com, como eu costumo dizer, com mais armaduras para combater aquilo ali o mais rápido possível. Legal. Eu fiquei sabendo também que tem essa questão dos atletas, né? Por exemplo, os atletas também utilizam bastante essa técnica. Bastante. Inclusive, tem muitos jogadores de futebol, tá? Que tá na alta, né? Falar de jogador de futebol. Tem muito jogador de futebol que utiliza a ozonioterapia para reabilitação, para recuperação, para melhorar a disposição também, para o pré-jogo, né? Então, eles fazem bastante ozonioterapia. Tem vários jogadores de futebol que fazem. Tem clubes que têm ali um profissional para administrar. Inclusive, com quem eu aprendi a ozonioterapia, ela, durante muito tempo, ela trabalhou dentro de um clube, administrando a ozonioterapia nos jogadores, né? É um time de São Paulo e eu sou péssima de futebol, gente. Eu não vou conseguir lembrar qual é o time. Eu não sei. Olha, eu realmente não sei. Mas eu sei que é um time, inclusive tem publicado várias coisas assim na página dela. Então, assim, é muito utilizado. Não só para os jogadores, mas para qualquer outro tipo de atleta. Então, eu já tive, né, como paciente,
atletas de jiu-jitsu, de capoeira, atleta de crossfit, alguns atletas também de alto rendimento, de corrida. A maioria me procura quando já deu ruim, né? Quando já tem uma lesão. Aí alguém indica ou ouve falar que a ozonioterapia vai fazer com que ele volte a fazer aquela atividade mais rápida. E aí eles procuram a ozonioterapia para uma lesão, para um estiramento, para alguma coisa. E aí depois que eles veem que a ozonioterapia também vai melhorar a performance, vai fazer com que eles tenham uma melhor performance, aí eles também fazem pré-campeonato, né? Para poder ter um melhor rendimento. Gente, a ozonoterapia, pessoal, é muito importante na nossa vida, É muito né? vasta, né? Gente, muito vasta, exatamente, muito vasta. E me diz uma coisa, tem idade específica para poder passar a utilizar a técnica da ozonoterapia? Pela literatura, né, e pelas comprovações científicas até o momento, a partir de 2 anos de idade, a gente já administra com total segurança, independente da via de administração. Mas, em criança, a via mais utilizada é a auricular. Sim. Pela aceitação da criança e também para a gente não ser tão invasivo. E né? mais prático até, exatamente, né? mais prático, é mais fácil, né, da criança fazer, receber. Exatamente. Então, geralmente, a gente inicia com essa terapia auricular. Mas existem várias crianças, principalmente crianças atípicas, tá? Que fazem o uso da ozonioterapia para regulação. Legal. Né? Então, crianças com autismo, com TDAH, né? Com TOD também. Então, a gente faz a ozonioterapia para fazer uma melhora da regulação do foco dessas crianças. E se os pais, né, e a criança também aceitarem, é feita via retal nessas crianças. Entendi. Né? Porque ela vai ter uma absorção sistêmica e aquilo ali vai ser maravilhoso para ela. Então, eu também tenho casos de criança com autismo, de criança com TDAH, né? Inclusive que depois melhoram tanto que param de fazer. Graças a Deus. Eu não quero que fique fazendo a de eterno mesmo, não. Eu quero que a pessoa tenha liberdade, né, de ter uma qualidade de vida a ponto de não precisar ficar ali fazendo um tratamento tão contínuo, né? Eu andei vendo no seu Instagram e vi lá o seguinte, gente, que ela ali diz estética 60+. Isso. Fala um pouquinho disso pra mim. Então, é um público que eu falo que eu fui escolhida por esse público, né? Porque quando eu entrei na ozonioterapia, eu entrei focando no público materno, porque era o que eu estava vivendo naquele momento. Eu tinha o meu filho, Israel, que agora tem 7 anos, ele tinha 1 ano de idade. Então, eu falava muito para mulheres mães, eu sempre gostei muito de empoderar mulheres, de fazer com que mulheres se sintam seguras, tenham autoestima, tenham liberdade, se reconheçam como mulher antes de ser mãe. Com certeza. Porque são mulheres antes de ser mãe. Mas tem 2 anos que o público 60+ me escolheu. E eu observei isso pela minha própria agenda. Eu comecei a ver que o número de mulheres da minha faixa etária, com filhos na mesma faixa etária que o meu, não estavam mais tão assídua na minha agenda. Uma coisa que acontecia muito no ano de 2021, 2022. Quando chegou no ano de 2023, eu tive uma queda desse público e eu tive um aumento do público 60+. Comecei a ter uma procura maior. Essa procura começou por conta de dores. Porque o público começou a buscar essa alternativa do ozônio para a melhora da dor. E aí, entrou no meu consultório, entrou na clínica, a gente envolve vocês. Imagina. De forma positiva, né? Então, a minha consulta é uma consulta completa. Independente se você disser para mim que você está indo lá para tratar uma questão respiratória, eu vou te fazer diversas perguntas e vou entender tudo aquilo que você quer melhorar além da sua parte E respiratória. muitas das vezes, as pessoas, pelo que você está me dizendo, elas ficam surpresas com o que o tratamento, né, da ozonioterapia causa, né, pode trazer. Exatamente. E aí, esse público começou a tratar a questão de dor, começou a ver melhora, e aí, por saber, né, que eu também fazia procedimentos estéticos, é um público mais resistente para fazer procedimentos muito invasivos, porque
as pessoas que elas têm como referência da mesma idade, quando fizeram procedimentos há muitos anos atrás, ficaram disformes. Então, esse público não quer ficar assim. Então, eles têm muito medo, né? E aí eu comecei a mostrar, não, mas você pode melhorar suas linhas de expressões sem ficar paralisada, você pode colocar um preenchimento labial sem ficar exagerado dentro da sua anatomia. E eu comecei a tratar disfunções de não simplesmente de estética, mas exemplo, pacientes com mais de 60 anos começa a ter uma queda do lábio e começa a acumular saliva. E ninguém quer ficar com isso. Não, de maneira Ou alguma. o batom começa a já não ficar certinho. Sim. Paula, tem alguma coisa que eu posso fazer? Sim, a gente pode devolver o volume do seu lábio para isso não acontecer. Então, esse lado aí, nessa questão de devolver o volume e tal, qual é a diferença dele para o Botox? Do preenchimento do Botox? Isso. Então, o Botox, ele vai trabalhar a parte muscular da sua face. Então, ele vai melhorar as linhas de expressões, quando a gente faz expressão testa pra cima, cara de brava, né? Vai melhorar também a queda facial, porque a gente tem músculo na face toda. E o preenchimento, ele devolve volume e melhora simetrias. Então, às vezes, tem um lado mais caidinho que o outro, a gente preenche mais um lado que o outro, uma profundidade de olheira, né? Um lábio que perde volume. O lábio, ele vai murchando, ele vai entrando. Sim. Então, a gente devolve aquele volume. Então, eu não faço procedimentos que vão mudar a fisionomia da pessoa. Nem Tanto fica que- nada tipo estético. Não, tanto que quando me procuram para isso, eu falo, eu não sou a profissional para cuidar de você. Porque eu não consigo mudar quem você é. Entendi. Eu consigo melhorar algo que esteja te incomodando e devolver aquilo que você já tinha. Ah, tá. E foi perdendo ao longo do tempo. E isso eu vou conseguir trazer para você. E essa é a minha estética. É uma estética avançada integrativa, que eu vou olhar para o seu rosto como um todo, ver tudo aquilo que está te incomodando e devolver para que você se sinta bem com o que você está vendo. E sempre associando o ozônio. Ótimo. O ozônio é um milagre nas nossas vidas. Exatamente. Super necessário. Então, eu queria assim, nosso papo está chegando ao fim. Meu Deus do céu. Eu adoro falar, gente. Não, e eu aqui querendo saber mais e mais e mais sobre a técnica. Mas eu queria, assim, quem quiser passar a utilizar a técnica do ozônio, como é que faz para poder lhe encontrar nas redes sociais, saber um pouco mais, buscar sua clínica? Então, a minha clínica, ela fica na freguesia Jacarepaguá, 1401, na Avenida Jeremário Dantas, 1401, sala 403. É uma clínica onde não só eu atendo, existem outros profissionais, que a gente é uma equipe multidisciplinar, né, para atender todas as questões de saúde, beleza e longevidade. E temos o Instagram da clínica, que é a clínica.pm, de Paola Marangoni. Lá você vai ver bastante sobre procedimentos, sobre estética, sobre ozônio, sobre questões de imunidade, de beleza, de saúde, sobre tudo. Tudo que acontece lá na clínica, reabilitação e tudo mais. E tem a minha página, doutora Paola Marangoni, que você também vai ver muito de ozônio. E aí já é uma parte mais em relação a como acontece a ozonioterapia, a minha parte da docência, porque eu habilito profissionais da área de saúde a se tornarem também ozonioterapeutas. Isso virou uma missão de vida para mim, porque eu não consigo alcançar todas as vidas com ozônio. Então, eu preciso ter outros profissionais que consigam utilizar dessa técnica para alcançar outras vidas. Então, eu sou bastante focada na minha página para a linguagem um pouco mais profissional, mas sem ser super técnica, porque eu acho que a gente precisa ter um meio termo. Então, lá você consegue saber de ozônio, você consegue também saber de procedimentos estéticos. Falo também muito sobre a vida empresarial, né? Que as pessoas precisam também trazer essa clareza. Com certeza. E não, por que não? Né? Não empreender. Exatamente. Justamente para levar qualidade de vida através da ozonioterapia. Exatamente. Não, quero te agradecer demais por esse bate-papo tão informativo, tão bacana. E, gente, querendo saber mais sobre ozonioterapia, buscar a clínica da doutora Paola. Obrigada. Okay? Quero agradecer demais. Curtam, comentem, compartilhem e, é claro, entrem lá nas redes sociais da doutora Paola, que você vai saber muito mais sobre ozonioterapia. Obrigada. Prazer muito grande. Obrigada.